Vamos mergulhar num assunto que parece até contraditório. Como é que uma imagem de diagnóstico tecnicamente perfeita pode acabar sendo completamente inútil na prática? Essa é a diferença crucial que a gente vai entender agora. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente esta. Uma imagem que segue todos os padrões de qualidade, que é linda de se ver, pode ser um fracasso total? Essa é uma questão que tem um impacto direto no diagnóstico e, claro, no tratamento das pessoas. Vamos desvendar juntos como o valor de um exame vai muito, mas muito além da sua aparência. Para a gente conseguir entender onde é que o processo falha, primeiro a gente precisa definir o que é o sucesso, certo? O que, do ponto de vista puramente técnico, a gente considera um exame de excelência? Vamos analisar a base, o alicerce onde todo diagnóstico por imagem é construído. Bom, a qualidade de uma imagem diagnóstica se sustenta em 4 pilares. A gente precisa, primeiro, de alta resolução, para enxergar os mínimos detalhes. Depois, um bom contraste, que é o que permite diferenciar um tecido saudável de uma possível lesão. Também a ausência de artefatos, que são aquelas distorções que podem tanto mascarar um problema quanto simular um que não existe. E, claro, o posicionamento adequado do paciente, para garantir que a área de interesse seja vista direitinho. Juntos, esses 4 pontos formam o que a gente chama de padrão ouro técnico. E é exatamente aqui que a nossa conversa tem um ponto de virada. Alcançar essa perfeição técnica é, sem dúvida, essencial. Mas olha, não é o objetivo final, é só o meio do caminho para chegar a um fim muito mais importante. Então, chegamos ao conceito-chave, utilidade clínica. É essa a métrica que realmente importa no final do dia. Não adianta nada ter a imagem mais nítida, mais bonita do mundo, se ela não ajudar a responder à dúvida do médico que solicitou o exame. O foco, percebe? Ele muda da imagem em si para o propósito dela. Ok, se a técnica pode estar perfeita, mas o resultado é inútil, onde exatamente está o ponto de ruptura? Onde é que o elo se quebra? Vamos analisar os momentos em que o diagnóstico se perde no caminho, transformando uma imagem de altíssima qualidade em uma falha clínica. A gente pode apontar 3 pontos de falha que são críticos, que transformam uma imagem boa num exame que não serve para nada. O primeiro é a indicação incorreta, simplesmente pedir o exame errado para aquela suspeita. O terceiro é a falta de contexto clínico, que deixa o radiologista basicamente interpretando no escuro. E no meio deles está o protocolo inadequado, que é um ponto central, quando se executa o exame certo, mas com os parâmetros errados. Pensem só nesses exemplos. É possível ter uma imagem de tomografia belíssima, mas se o contraste não foi usado ou foi injetado na fase errada para avaliar, digamos, uma suspeita de lesão no fígado, o exame perde totalmente o valor. O mesmo acontece com o campo de visão que não cobre a área que realmente interessa. A técnica pode estar perfeita, mas a estratégia de execução foi completamente equivocada. Essa frase aqui resume tudo. A comunicação entre a equipe que solicita e a equipe que realiza o exame é absolutamente vital. Sem saber o que se está procurando, qual é a história daquela pessoa, a imagem vira só um registro anatômico. Uma foto bonita, mas sem propósito definido. E um exame clinicamente inútil não é só um problema técnico, um detalhe. Ele desencadeia uma série de consequências bem graves, com um custo altíssimo tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde como um todo. O resultado é uma verdadeira cascata de riscos, um efeito dominó. Tudo começa com uma pergunta que ficou sem resposta. Isso leva, claro, à repetição do exame. Essa repetição causa um atraso que pode ser perigoso no diagnóstico. Expõe a pessoa a mais radiação desnecessariamente e, no fim das contas, aumenta o risco geral. É uma reação em cadeia muito perigosa, que começou com uma única falha de utilidade clínica. E então, como é que a gente quebra esse ciclo? A solução, curiosamente, não está na tecnologia, mas sim no fator humano. A gente precisa redefinir o papel do profissional que executa o exame, enxergando essa pessoa como muito mais do que um simples operador de equipamento. O ponto é exatamente este. O tecnólogo ou técnico em radiologia não é um mero apertador de botões. É um profissional que tem conhecimento para questionar, para entender a suspeita clínica e para garantir que o protocolo escolhido seja de fato o mais adequado para responder àquela pergunta. É um parceiro ativo no processo de diagnóstico. Essa mudança no papel do profissional nos leva naturalmente a uma mudança fundamental de mentalidade. A gente precisa de um novo paradigma, de uma nova forma de medir o que é de verdade um exame de sucesso. Uma forma onde o útil se torna o novo perfeito. A transição que a gente precisa fazer fica muito clara aqui. Precisamos sair da busca pela beleza técnica e focar na resposta clínica. O profissional deixa de ser visto só como um operador para se tornar um verdadeiro parceiro diagnóstico. E o mais importante de tudo, o foco sai da imagem e se volta finalmente para o paciente,
que é o centro de todo esse processo. No final, a conclusão é simples, mas muito poderosa. Um bom exame não é o mais bonito, é o mais útil. A verdadeira excelência não está na estética de uma imagem, mas na capacidade que ela tem de fazer a diferença na vida de alguém. E a pergunta que fica é: a gente está medindo o que é fácil de medir ou o que realmente importa? Para quem decidiu agir, o próximo passo está bem aqui. Para ajudar nessa caminhada, na descrição estão os links para cursos de materiais bem completos, que já foram validados por centenas de alunos e desenvolvidos por um profissional com mais de 14 anos de campo. Pense nisso como um mapa para quem quer se destacar. Dá uma olhada nos links, se inscreva para não perder as próximas análises e comece hoje mesmo a construir essa credibilidade. A gente se vê na próxima.